Olá, tudo bem? Nessa parte 7, vamos trabalhar na programação paralela e concorrente com threads, como que pode ser feita a interrupção de uma thread. Então, em algumas situações, pode ser necessário interromper a execução de uma thread no meio. E é sempre importante, ao interromper essa thread no meio, tratar essa exceção. É lançada uma exceção, inclusive em exemplos anteriores já havíamos feito o tratamento do tipo dela, porém é importante tratar essa exceção para quando ela acontecer. Por exemplo, se alguma situação estiver envolvendo um banco de dados, ou poder dar um commit, ou poder dar um rollback, enfim, é importante tratar essa exceção de interrupção quando ela for chamada. O Java tem um método que chama interrupt para poder fazer essa parada da thread em qualquer momento que ela estiver sendo executada. Para testar essa situação, vamos criar aqui um exemplo simples. A classe minhaThread já foi implementada nos exemplos anteriores, então não vou entrar muito em detalhes sobre ela. Ela simplesmente recebe um nome da thread, percorre um laço aqui 5 vezes, imprimindo essa variável, e 500 milissegundos aqui só para simular o tempo de processamento. E a única coisa que eu mudei aqui foi para exibir essa mensagem quando essa interrupção aqui quando ocorrer, na verdade, uma exceção de interrupção dessa thread. Então eu vou dar a mensagem aqui de que a thread foi interrompida. Um exemplo aqui seria se a thread foi interrompida no meio, talvez do processamento de um lote de dados que estão sendo salvos em um banco de dados, eu poderia ou comitar aqueles dados que já foram enviados ou dar um rollback para voltar ao estado inicial antes do início do processamento. Aqui na thread exemplo, então, eu vou criar duas threads e vou passar o nome das duas aqui. Então, estou criando aqui um objeto dessa minha classe, minhaThread, que implementa Runnable. Em seguida, vou criar aqui um objeto da classe thread para cada uma, passando como parâmetro aqui os objetos que eu tenho da classe Runnable, T2, thread 2. E, assim como havíamos feito anteriormente, vou inicializar as duas threads. Se esse programa for executado, as duas threads vão rodar paralelamente até o seu término, né? De 0 até 5, as duas threads vão ser finalizadas normalmente. Porém, se eventualmente eu chegar aqui, claro que eu teria que ter uma condição para isso, né? Eu teria um if aqui, por exemplo, se acontecer um determinado cenário, eu interrompo a minha thread. Se eventualmente eu interromper a minha thread aqui em determinado momento e executar isso aqui, essa interrupção vai ser capturada, né? As duas threads foram iniciadas pelo start, porém a thread 1, logo após o seu início, houve a captura aqui dessa exceção, né? Do tipo interrupted exception. Então, ele imprimiu essa mensagem aqui e fez o tratamento da interrupção da execução dessa minha primeira thread aqui. Poderia ser feito com a segunda, seria a mesma situação. A segunda thread continuou seu processamento até o final e terminou normalmente.